Boa noite, irmãos queridos. Peço licença para entrar nos seus lares, envolver a cada um em um abraço fraterno, dizer que é com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos semanais às quartas-feiras, falando hoje de uma aula do nosso curso do Básico 2. Mas antes, convido a todos a fecharem os olhos para que possamos fazer uma pequena prece. Senhor Jesus, Mestre querido e amado, é com muita alegria que pedimos ao Senhor que entre nos nossos lares para nos auxiliar em mais esse dia de estudo, da qual aprendemos um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos. Ilumina a nossa mente e o nosso coração para que tenhamos facilidade na compreensão e que, principalmente, Senhor, tenhamos coragem para colocar em prática. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, é com esse campo lindo de flores, com esse perfume maravilhoso de amor, que nós iniciamos a nossa aula de hoje. Faço o convite aos nossos alunos e todos aqueles que estiverem matriculados conosco, que façam as suas perguntas, que eu vou estar online respondendo, tá bem? Então, vamos lá? Então, meus irmãos, a nossa aula de hoje temos como astro principal o livro O Céu e o Inferno. Nós vamos falar hoje do capítulo 6, que fala um pouquinho da doutrina das penas eternas, né? Nós vamos tratar um pouquinho da origem dessa doutrina de penas eternas, alguns argumentos que apoiam, né, as penas eternas, a impossibilidade material dessas penas, a doutrina das penas eternas, ela já fez a sua época, e vamos falar um pouquinho do profeta Ezequiel, que era contra a eternidade das penas eternas e também contra a questão do pecado original. Então, o objetivo da nossa aula vai ser mostrar, de uma maneira resumida, que a doutrina das penas eternas, ela é consubstanciada na teologia que surgiu das ideias primitivas que conceberam a existência de um Deus vingativo e de explicar que ele, Deus, é um ser infinitamente sábio, justo e misericordioso, não podendo ter criado o homem para ser condenado eternamente. Então, já dando início, nós vamos falar um pouquinho da origem da doutrina das penas eternas. Então, essa crença da eternidade das penas, ela perde terreno dia a dia, de modo que, mesmo sem sermos profetas, sem adivinharmos futuro, não é? Nós podemos visualizar de que ela terá o seu fim, não é? A doutrina das penas eternas, ela teve a sua razão de ser como a do inferno material, né? Enquanto o temor podia constituir um freio para os homens pouco adiantados, intelectual e moralmente. Então, nós sabemos que quanto mais próximo do estado primitivo, mais material é o homem, né? A gente veio falando isso no decorrer de todo esse semestre. O senso moral é o que mais tardio se desenvolve no homem, razão pela qual também não pode fazer de Deus, dos seus atributos e da vida futura, senão uma ideia muito imperfeita e vaga. Então, nós sabemos que essa crença, ela está caminhando para a sua extinção, das penas eternas, de um fogo, né, eterno, que a pessoa vai ficar queimando ali. Nós sabemos que o homem, ele precisava de freios, ele precisava desse temor de um Deus temeroso, extremamente vingativo, para colocar limite nas suas atitudes. Então, quanto mais o homem evolui no campo, não só intelectual, mas principalmente no campo moral, mais ele vai percebendo que esse Deus que foi criado ao longo da história, ele não existe mais. A própria existência, o convívio do homem, faz com que ele perceba que isso não existe mais.
Quando nós observamos a evolução do homem, nós vemos também essa construção da divindade, né, ao longo da história. Nós vemos que o homem acreditava nesse homem, nesse Deus, a sua imagem e semelhança, então, vingativo, cruel, imperdoável, não é? Mas quanto mais o homem evolui, mais ele vai deixando essas questões extremamente materiais para trás, né? E vai visualizando coisas novas, aceitando inclusive coisas novas. Assimilando, né, assimilando Deus à sua própria natureza, né? Deus não passa para ele de um soberano absoluto, tanto mais terrível quanto invisível. Então é como se fosse um rei despótico, que fechado lá no seu palácio, jamais se mostrasse aos súditos. Então a gente está voltando na história nessas épocas, né, em que havia um soberano absoluto, extremamente cruel, trancado no seu palácio, cercado de proteção, enquanto a população passava fome e sofria o jugo desse rei absoluto. Então, sem compreenderem o seu poder moral, eles não entendiam a moral divina, como nós ainda hoje estudamos muito para entender, né? Eles só aceitavam essa força material, então eles só conheciam o que era material. Não o veem senão armado com um raio, não é? A gente não vê a imagem de Deus. Quando a gente procura, né, nas buscas, na internet, se a gente coloca lá Deus, vai aparecer um Deus, um ancião, né, que representa todo o conhecimento, com seu cajado, ou com um raio, com aquela fisionomia brava, né? Então, era como o homem imaginava que Deus era, né? Cercado de raios, de tempestade, punindo com destruição, com ruína, a todos aqueles que agiam contrário à maneira, né, que esse soberano deveria agir. Um Deus de mansuetude e candura não seria Deus. Por quê? Porque naquela época o forte dominava o fraco. E ele dominava como? Com meios implacáveis, não é verdade? Então, como o homem olhava para Deus, ao contrário do que a gente vê hoje, né? Mas não nós como imagem e semelhança de Deus, mas o contrário, Deus era a imagem e semelhança do homem. Então, se o homem fosse vingativo, implacável, punisse os seus devedores com castigos terríveis, então ele imaginava que se Deus sendo muito mais poderoso, o castigo seria então eterno. Nada tinha de incompatíveis com a ideia que se fazia de Deus. Não lhes repugnavam a razão. Implacável também ele, o homem, nos seus ressentimentos, cruel para os inimigos, inexorável para os vencidos, Deus, que lhe era superior, deveria ser ainda mais terrível. Então, tudo que eu fazia de bom, Deus fazia melhor ainda. Mas tudo que eu fizesse de mal, de implacável e de terrível, Deus faria muito mais ainda, né? Para tais homens, era preciso essas crenças religiosas assimiladas à sua natureza rústica. Então, nós temos um exemplo aí, que para a gente vai facilitar bastante, que é o exemplo do próprio Moisés, né? Então, quando a gente pensa nessa dureza, né? Nessa figura implacável, nós vemos, por exemplo, Moisés, né? Não podemos julgá-lo, né? Colocar Moisés como errado, porque naquela época havia necessidade dele ser excessivamente severo ou rigoroso, né? Draconiano mesmo. Porque as pessoas, elas eram muito desregradas, muito cruéis, inclusive. Então havia necessidade de Moisés ser essa figura, né? Indócil e falar exatamente de um Deus vingativo. Porque se não fosse assim, ele não conseguiria fazer com que essas pessoas caminhassem nesse processo evolutivo, intelectual e moral. Então havia necessidade das pessoas olharem para a figura de Deus, sabendo que as suas ações seriam punidas, né? Suas más ações seriam punidas, bem como as suas boas ações também seriam reconhecidas, né?
Depois de Moisés, nós temos aí o nosso querido mestre Jesus, né? Então Jesus veio, trouxe para nós toda essa mansuetude, todo esse amor. Então ele já faz o quê? Ele proclama um Deus clemente, falando do reino de Deus, que o reino não era deste mundo, então não era material, não era com exército, não era oprimindo, que as pessoas conquistariam esse reino, porque ele não era desse mundo. E acrescentava que para que nós chegássemos a esse reino, necessário era amai-vos uns aos outros e fazei bem aos que vos odeiam. Ao passo que os antigos tratavam com esse olho por olho, dente por dente, o fraco sendo dominado pelo forte. Então Jesus trouxe aquela parábola amorosa, misericordiosa do filho pródigo, na qual o pai tem 2 filhos, ambos dois de maneira incontestável, mas que em um determinado momento o filho mais velho pede ao pai a sua parte na herança, lembrando que herança é o que sobra de uma pessoa que já não tem mais a existência física, né? Partiu, retornou para a pátria espiritual. O filho não esperou, pediu, né, essa parte da sua herança, mesmo o pai em vida. O pai gentilmente divide ali, né? Deixa a parte para aquele filho mais velho, a outra parte para o filho mais novo, e o filho mais velho vai ganhar a vida. Acaba errando muito, né? Como nós fazemos quando nos afastamos da verdade, do amor, do aconchego dos nossos entes queridos e do próprio Pai maior que é Deus. E ele vai viver a sua vida de maneira dissoluta, desregrada. Depois de um certo tempo, ele percebe que perdeu tudo, não tinha direito nem a se alimentar com a comida dos porcos, resolve voltar ao pai. O homem encarnado, sem dúvida nenhuma, não aceitaria o retorno desse filho, né? Porque o filho foi malvado, porque o filho não foi gentil, porque o filho gastou tudo e agora queria mais. E ele coloca esse filho diante de um pai extremamente amoroso, que o recebe com todo amor, com todo carinho, que o convida ao retorno ao lar, que o recebe com uma festa maravilhosa. Então, Jesus nos mostra, através desta parábola, o quanto o nosso Pai maior, o quanto Deus é misericordioso, é bom, nos perdoa o tempo todo. E não é que ele nos perdoa porque reconhece o nosso erro, ele nos perdoa porque ele não consegue nem visualizar o nosso erro, tamanha superioridade de Deus. E continuando, o Cristo manteve a doutrina das penas e recompensas. Jesus não veio destruir a lei, não veio vencer o homem de maneira brusca. Ele veio levar o homem a esse progresso. Então, em nenhum momento ele retirou aquilo que estava, mas ele apenas deu cumprimento àquilo que de fato deveria ficar, né? Então, nós vemos que, por exemplo, no caso do decálogo, dos 10 mandamentos que Moisés trouxe, ele tira toda aquela parte material e deixa a parte espiritual, no amar a Deus, amar ao próximo, né? Então, Jesus mostra, através do exemplo e das suas falas, dos seus ensinamentos, né? Que, por exemplo, perdoa-nos, Senhor, as nossas faltas, assim como nós também devemos perdoar aqueles que nos devem. Então, olha que bonito, é através do exemplo. Eu não vou dizer que você está errado, mas eu vou te mostrar que nós recebemos exatamente aquilo que damos. Então, se eu não perdoo, como eu quero ser perdoado? Se eu não auxilio, como eu quero ser auxiliado? Então, Jesus mostra que o culpado, ele não deve esperar nenhum perdão, se ele também não perdoa. Se para ele o perdão não existe, é inútil. E aí nós fazemos uma pergunta. Quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Eles seriam almas criadas somente para aquele momento? Se assim fosse, Deus teria criado espíritos novos e mais adiantados para a época de Jesus e menos adiantados para a época de Moisés? E o que teria acontecido com essas últimas almas aí, né? Esses espíritos que foram criados, supostamente criados na época de Moisés. Eles teriam sido
consumidos por toda a eternidade no embrutecimento, então ficaram com aquele pensamento fixo, né, de um Deus cruel, trazido por Moisés. Um mais comezinho bom senso repele essa suposição, não é? Nós sabemos que Deus, como Jesus mesmo falou, o meu Pai trabalha todo o tempo e eu trabalho também. Deus está sempre nesse processo criativo, mas não nessa maneira privilegiada de olhar para alguns com privilégio. Então, Moisés foi o meu filho, mas eu não tenho carinho por ele. Mando espíritos embrutecidos, perdão. Mas Jesus não. Jesus é filho amado, manda espíritos mais elevados. Tanto não foi que Jesus foi condenado, mesmo sendo inocente, a carregar a cruz e a vir a deixar o corpo material através dessa dura punição que foi a crucificação, né? Então, nós começamos a entender aqui que Deus jamais agiria dessa maneira, né? Então, o que é necessário para que o homem adquira conhecimento? As várias existências, o desenvolvimento intelectual e moral, principalmente. Essa compreensão faz com que ele o quê? Se eleve, se adiante e observe as coisas que estão acontecendo de uma maneira mais completa. Tem alguns argumentos que apoiam as penas eternas, né? E aí é interessante porque vou ler para vocês, né? Então, são sempre trechos do livro, né? E aqui tá falando assim: é doutrina sancionada entre os homens que a gravidade da ofensa é proporcionada à qualidade do ofendido. Por exemplo, o crime de lesa majestade, né? Que é aquele atentado à pessoa do soberano, sendo considerado o mais grave que existe, né? Então, atentar contra o rei é um crime muito mais grave do que atentar contra qualquer outro súdito. É por isso mesmo, mais severamente, que esse crime é punido. E sendo Deus muito mais que um soberano, pois que é infinito, deve ser finita a ofensa a ele. Então, observem o raciocínio, né? Como infinito, o respectivo castigo. Isso é eterno. Então, se cometer um crime a um rei é muito mais punível do que a um súdito, imagina cometer um crime a Deus. Ele deve ser infinitamente punido. Olha que coisa, né? Mais severa, né? Então vamos refletir nos atributos de Deus que está lá na questão 13 do Livro dos Espíritos, né? Então Deus sendo único, eterno, imutável, imaterial, ou seja, não existe matéria. Deus não é um ser material. Nós colocamos matéria em Deus quando falamos que Deus é feito a nossa imagem e semelhança, fazemos o contrário do que o que de fato é, né? Então Deus é imaterial, é onipotente, soberanamente justo e bom, e infinito em todas as suas perfeições. Ou seja, não existe ninguém superior às perfeições de Deus, senão ele deixaria de ser Deus, né? E esse outro ser passaria a ser. O infinito de uma qualidade, portanto, exclui a existência de uma outra contrária. Então, se Deus é infinitamente justo e bom, não há nele injustiça e maldade, certo? Um ser infinitamente bom não pode ter a menor parcela de maldade, nem um ser infinitamente mal pode ter a parcela de. Não, perdão. Um ser infinitamente bom não pode ter nenhuma parcela de maldade, certo? Se ele é bom, não existe mal, não é verdade? E o contrário também. Se ele é infinitamente mal, não pode haver nele o bem, não é verdade? Então, admitindo-se que uma ofensa temporária à divindade pudesse ser infinita. Vamos admitir que uma vez uma ofensa a Deus fosse infinita. Deus, se ele se vingasse por um castigo infinito, seria logo infinitamente vingativo, certo? E sendo Deus infinitamente vingativo, não pode ser infinitamente bom e misericordioso, que é um dos seus atributos. Visto como um desses atributos exclui o outro.
Se não for infinitamente bom, ele não é perfeito. E não sendo perfeito, deixa de ser Deus. Olha que coisa mais interessante, né? Para nossa reflexão mesmo. Se Deus é inexorável para o culpado que se arrepende, não é misericordioso. E se Deus não é misericordioso, ele deixou de ser infinitamente bom. E por que daria Deus aos homens uma lei de perdão, se ele próprio não perdoasse? Então, que Deus, que Pai seria esse que Jesus tanto falou, se ele pede que perdoe, mas ele mesmo não perdoa? Então, é como a gente fala do exemplo, né? Não adianta eu falar para um filho meu, por exemplo, olha, não fala palavrão, mas eu falo palavrão o tempo todo. Qual é a minha moral, né? Então, isso porque nós estamos falando de nós. Imagine Deus que é infinito em todos os seus atributos, é perfeito em todos os seus atributos, né? A gente pode ver o exemplo de Jesus. Jesus ali, o tempo todo, trazendo, né, os ensinamentos que ele dizia, meu pai, meu pai, meu pai, né, meu pai. E ainda assim, Jesus não foi compreendido por estar com o homem, por deixar tudo que nos deixou de conhecimento, ainda assim não foi compreendido. Deus também não foi compreendido, como ainda hoje muitas vezes não é. Mas existe também uma impossibilidade material, tá bom? Dessas penas eternas. Kardec já inicia esse item falando que até aqui nós temos combatido o dogma das penas eternas com o raciocínio, não é? Demonstremo-lo agora em contradição com os fatos positivos que observamos, provocando-lhe agora a impossibilidade da existência. Por esse dogma, a sorte das almas, irrevogavelmente fixada depois da morte, é, como tal, um travão definitivo aplicado ao progresso. E aí a gente chega mais uma vez a uma dúvida. Então significa que a alma não progride? Progride ou não? Né? Eis a questão. Se progride, a eternidade das penas é impossível, certo? Tendo em vista que o que eu fiz ontem, hoje eu não faço mais. Ontem bem próximo ou ontem numa existência anterior, já um pouco mais longínquo aí, né? O dogma da eternidade absoluta das penas é, portanto, incompatível com o progresso das almas, ao qual opõe uma barreira insuperável. Se é eterna, significa que eu nunca vou conseguir superar. Então não faz sentido nenhum as leis divinas, como a lei do progresso que nós estudamos também, não é? Esses dois princípios destroem-se e a condição indeclinável da existência de um é um aniquilamento do outro. Então, se existe uma pena eterna, aniquilou-se a possibilidade de progresso. Qual dos dois existe de fato? A lei do progresso é evidente, não é uma teoria. É um fato corroborado pela experiência. É uma lei da natureza, é divina, é imprescritível. É a verdadeira lei da qual o homem seguindo, ele jamais cometerá erros. E pois que esta lei existe, inconciliável com a outra, é porque a outra não existe, não é verdade? Então ele está fazendo esta comparação extremamente pertinente. Se o dogma das penas eternas existisse verdadeiramente, Santo Agostinho, Paulo de Tarso, né? E tantos outros jamais teriam visto o suposto céu, caso eles morressem antes de realizar o progresso que lhes trouxe a conversão. Se esses santos praticaram o mal e depois o bem, é porque melhoraram. Então, logo, eles progrediram. O exemplo que ele nos traz é
maravilhoso. Nós podemos pegar aí um exemplo muito utilizado, né? Inclusive nas nossas aulas, que é o próprio exemplo de Paulo. Anteriormente, Saulo, perseguidor daquele cristianismo primitivo, não é? Atacou tantos e inclusive condenou à morte tantos, e que depois acaba se tornando um dos maiores discípulos, né? Mesmo não estando na presença do mestre, mas um dos maiores discípulos, um dos maiores apóstolos. Se não fosse por Paulo, nós não teríamos todas aqueles relatos através dos discípulos ali. Então, o que ocorreu? Ele mudou. Se ele mudou, ele progrediu. Isso é incontestável. E por que Deus lhe teria concedido como especial favor a graça de se corrigirem? Não é? Sim, porque a eles e não a outros. Então, por que Deus não condenou esse ao inferno eterno, mas a outro sim, não deu a possibilidade? Então, isso nos mostra que esse progresso é individual de cada um, né? Cada um corre em busca do seu progresso, da sua melhora intelectual e da sua melhora moral, tendo toda a oportunidade necessária. Deus nos dá infinitas oportunidades de progresso e de melhora. Nós temos aqui um exemplo que prova, para que a gente compreenda um pouco melhor, essa questão do inferno material, criação do homem e não da divindade. Essa moça é Joana d'Arc. Então, Joana d'Arc, ela nasceu lá no século XV, em 1412, na França. Era uma camponesa iletrada e de família católica, ela também muito católica. Saiu de casa muito cedo porque teve visões, né? Ela ouvia vozes, ela via luzes de alguns espíritos, né? A gente pode falar hoje em dia assim, mas que na época ela chamava de anjos, de santos, né? Que era o arcanjo Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Então ela ouvia essas vozes que a convidava a sair de casa e ir lá lutar para libertar a França do jugo dos ingleses naquela chamada Guerra dos 100 Anos. Então o que ela fez? Ela saiu de casa muito jovem, foi lá, falou com o rei, contou, né? Todas as suas visões, tudo que ela estava sendo revelado ali para ela, foi reconhecida por eles. E ali ela ficou trabalhando, né, com eles, começou a conduzir o exército e travou essa guerra, essa batalha, né, contra os ingleses. Num período de guerra de 3 anos, ela conseguiu trazer a vitória para aquele reinado. Na segunda batalha, e aí já foi em Paris, mais ou menos em 1430, ela foi raptada, foi entregue ao julgamento da Inquisição. Lá ela foi torturada, né? Porque eles acreditavam que ela não ouvia vozes e que ela era uma bruxa. Ela foi acusada de heresia, de feitiçaria e foi condenada à fogueira. Então ela deixou de ser aquela guerreira que libertou a França para agora ser uma bruxa que deveria ser queimada em praça pública aos 19 anos, em 1931, para servir de exemplo. Ocorre que em 1909 ela foi retirada do inferno, vamos dizer assim, para ser beatificada, para se tornar uma santa guerreira. Então ela foi beatificada em 1909 pelo São Pio X e passou a ser a padroeira da França. E aí serve para nós como reflexão. Quem põe no inferno? Quem tira do inferno? Quem tem essa autoridade? Então fica muito claro que o inferno não é criação de Deus, mas criação do próprio homem, que se sente superior no seu julgamento, no seu ato de condenar, e ele põe no inferno quem ele quer. Mas ele também, depois de um tempo, reconhece e tira. Então, se o inferno de fato fosse eterno, por que Joana d'Arc foi colocada no inferno e depois foi retirada do inferno, né? Então, é para que a gente reflita, para que a gente comece a pensar nessas impossibilidades.
Já caminhando para o final, a doutrina das penas eternas, ela teve a sua época, não é? Naquela época em que o homem não tinha compreensão moral, naquela época em que precisava ameaçar, como as crianças, não é? As crianças antigamente, a gente falava do homem do saco, do boi da cara preta. Hoje em dia, se a gente fala para essas crianças mais novinhas, como eu, tenho um sobrinho de 3 anos, ó, cuidado com o homem do saco. Ele olha para minha cara e dá risada, sabe? Então, quer dizer, houve uma época de que isso de fato serviu, porque o raciocínio ele era muito limitado. Nós estávamos nessa infância espiritual, então havia essa necessidade daqueles que dirigiam colocarem certos obstáculos, colocarem um certo medo para que houvesse uma confiança naquilo que era dito. Então, quando a gente vai saindo dessa infância, vai abandonando, né, as nossas fraldas, vai ganhando essa maturidade moral, certas coisas já não nos cabe mais. Nós não aceitamos mais qualquer coisa, né? Como a gente sempre ouve nas aulas, né? Olha, estudem, porque e se eu falar uma bobagem, não é? E se eu disser alguma coisa que não foi verdadeira? Então vocês estudaram, falaram, a pessoa ficou nervosa aqui, cometeu um pequeno deslize, falou uma bobagemzinha aqui, mas eu sei que não é, eu posso corrigir. Porque quem faz a aula e quem faz a palestra não é um doutor em espiritismo, né? É somente alguém que teve a oportunidade de pegar o livro com um pouquinho mais de tempo e ler 2 vezes e trazer um resuminho. Então é muito importante que a gente estude, faça a nossa parte, né? E aí agora a gente tem esse último item que fala de Ezequiel contra a eternidade das penas e do pecado original. Então, quem foi Ezequiel? Eu coloquei essa imagem para vocês aí bonitinha, de um senhor forte, né, bonito. Então, Ezequiel, ele aparece no Antigo Testamento, antes do item Lamentações e Daniel. Então, o livro dele tem 48 capítulos, o livro de Ezequiel. E ele fala, quem foi Ezequiel, na verdade? Ele foi um sacerdote lá na época de 1903 na época de 593 a 571 antes de Cristo. E o que ele fez? Ele foi um sacerdote que foi convidado a profetizar durante um período de exílio do povo judeu lá na Babilônia. Então ele foi como Moisés, né? Ele foi convidado a doutrinar, a evangelizar e a conduzir aquele povo. Ele, no finalzinho do nosso capítulo, tem umas falas muito pertinentes com relação a essa questão do inferno. Então, a quem pretenda encontrar na Bíblia a justificação da eternidade das penas, pode se opor a textos contrários que a tal respeito não comportam ambiguidades. As seguintes palavras de Ezequiel são a mais explícita negação, não somente das penas eternas e irremissíveis, mas da responsabilidade que o pecado do pai, do gênero humano, acarretasse a sua raça. Então tinha essa questão, né, de que o pecado do pai seria punido pelo filho, pelo neto, pelo bisneto, ou seja, jamais seria paga essa dívida, né? Então ele também é contra. E aí tem vários itens lá, eu peguei só 2 itens já para o finalzinho, para também convidá-los, né, a ir lá, ir a ler, fazer essa leitura completa. Então ele fala, se o ímpio fez penitência de todos os pecados que tem cometido, se observou todos os meus preceitos, se obra segundo a equidade e a justiça, ele viverá certamente e não morrerá. Eu não me lembrei mais de todas as iniquidades que ele tenha cometido. Viverá nas obras de justiça que houver praticado. Ou seja, se o homem se arrependeu do crime que cometeu, ele não merece perdão? E outra, se ele se arrependeu do crime que cometeu e a partir de agora começou a trabalhar para o bem, por que ele vai ser visto apenas pelo seu erro? É o que ele fala, ele cometeu um erro, mas ele progrediu.
Ele evoluiu. Então ele vai viver como? Vai viver na justiça, vai viver no bem. Todo aquele bem que ele começou a praticar, ele será visto por aquilo. E ele continua: é que eu quero a morte do ímpio? Disse o Senhor Deus, e não quero antes que ele se converta e desgarre do mau caminho que trilha? Então, será que Jesus quer que o homem voltado para o mal, para a ignorância do bem, ele morra e não que ele se converta para um caminho do bem? Então, vamos refletir. Será que Deus quer isso mesmo? Tendo em vista que o inferno nem é criação dele, né? E aí ele finaliza dizendo, né? Dizei-lhe estas palavras: eu juro por mim mesmo que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que abandone o mau caminho e que viva. Está escrito lá em Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 11. Então aqui já nos deixa muito claro que ninguém, nem o profeta Ezequiel e nem Deus, ele não quer que a pessoa que está ainda voltada para a ignorância do bem, ela fique para sempre na ignorância do bem, ou que, faça o bem até o final e depois eu te puno. Não é essa a intenção. A intenção é que ele acorde um quanto antes e que possa se melhorar um quanto antes, ou seja, progredindo, observando as leis de Deus, as leis da natureza. Nós encerramos a nossa aula de hoje, bem simplesinha, agradecendo a todos, pedindo a vocês que permaneçam firmes no estudo, no progresso, né, como foi dito, nessa prática diária do Evangelho. Desejo a todos uma boa noite, que fiquem todos com Deus e que em breve possamos nos reunir e nos abraçarmos fisicamente. Um grande beijo e até logo.